Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou ajudar a Ana. Ana, eu vou estar usando a Bíblia, a Carla sempre pede, qual que é a versão que eu vou estar usando? Revista e atualizada, é a versão que eu vou estar usando hoje, Ana. Então nós vamos ler 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 21. 1 Reis, capítulo 18, e o verso de número 21. Quem achou, diga amém. Quem está olhando só para o telão, diga amém. Vocês não me enganam não, viu? Estão olhando para o telão e dizem amém. Antes de eu ler o texto para você, deixa eu situar a história para que você possa entender aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. O reino de Israel nesse tempo era governado por Acabe, que tinha casado com uma mulher filisteia, a Jezabel, que adorava outros ídolos. Acabe era de Israel, Jezabel tinha casado com Acabe, ela era de uma outra tribo dos filisteus. E a palavra de Deus, ela diz que Acabe, ele foi um governador ou um rei mau. Mau por quê? Porque ele levou todo o povo a se desviar do caminho do Senhor. A nação de Israel não estava mais adorando a Deus. A nação de Israel estava com o coração afastado de Deus. E aí de repente Deus ele está guardando Elias. Elias ninguém sabe, de repente ele aparece no capítulo de número 17. A Bíblia simplesmente apresenta Elias do nada, mas do nada para as pessoas que viram. Mas Deus estava trabalhando a vida de Elias ali no secreto para apresentar a ele no momento certo. Talvez aqui nessa noite, você não sabe, mas Deus está trabalhando na vida de pessoas que você nem conhece, que vai ser levantado aqui nessa cidade, que vai ser levantado aqui nesta igreja, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para trazer o povo de volta ao Senhor. E aí simplesmente o texto já começa assim: então Elias, um tesbita, um dos moradores de Gileade. Gileade era uma região, e Tesbe era uma aldeia pequena, aonde era uma aldeia insignificante, que se você é estudioso da Bíblia, se você pegar o mapa do Antigo Testamento, você não vai achar essa cidade, por tão insignificante que ela era. Ela era insignificante para o homem, ela era insignificante para os historiadores que historiaram as Sagradas Escrituras, mas não era insignificante para Deus, porque lá naquela cidade pequena, Deus estava moldando o homem, estava trabalhando um homem que ninguém conhecia, e o nome dele se chamava Elias. Você já ouviu alguém falar assim: olha, aquela pessoa ela está fazendo sucesso tão rápido, parece que ela cresceu tão rápido para as pessoas que estão vendo naquele momento, mas o sucesso de algumas pessoas demoraram 20 anos, o sucesso de algumas pessoas demoraram 30 anos, porque Deus não faz algo rápido assim. Deus precisa trabalhar no homem, Deus precisa tirar algumas impurezas do homem, para que ele possa ser usado de uma maneira extraordinária por Deus. E a Elias loucão, ele chega diante de Acabe, e ele chega já desafiando Acabe. Você já imaginou só? O profeta chega numa cidade pequena, insignificante, ele chega diante do rei e diz assim: olha, segundo a minha palavra, ele diz, ele começa: tão certo
como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Qual o segredo de Elias? Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha a mesma dificuldade que nós temos. Se você for lá na frente do capítulo 19, você vai ver que Elias, por trabalhar demais, por estar ansioso demais, ele entra num estado de depressão. O homem, profeta de Deus, reconhecido por Jesus no Novo Testamento, ele entra num estado de depressão e ele entra dentro de uma caverna e ele pede a morte. Por que que o autor, ele escreveu essa fraqueza de Elias? Para dizer que, para mim e para você nessa noite, que Deus pode usar você de uma maneira extraordinária, mesmo você se achando fraco, porque a nossa fortaleza, ela vem sempre de Deus. Elias, ele diz o seu primeiro segredo aqui. Elias era o homem do fogo, era o homem que orava e o fogo caía. Certa vez uns 50 soldados foram prender Elias, e ele disse, e os caras falaram assim, olha, homem de Deus, desce daí. E aí ele disse, olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e queime você e os seus 50. E os soldados começaram a ficar com medo, porque todo mundo que ia prender Elias, ele dizia, que desça fogo do céu. Qual era o segredo de Elias? A primeira coisa que eu vejo aqui, o texto ele já vai dizer alguma coisa. Ele vai dizer que Elias era um homem que estava sempre diante de Deus. Ele diz, assim como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ou seja, Elias tinha um relacionamento poderoso com Deus. Elias não era um crente de brincadeira, era um crente que tinha intimidade com Deus, era um crente que reconhecia que o nosso Deus é um Deus vivo, era um crente que sabia aonde ele andava, sabia que Deus estava com ele. Ele disse, olha, assim como diz o Senhor, o Deus de Israel, aquele que é vivo, cuja face eu estou. Aí ele libera uma palavra profética, ele diz, segundo a minha palavra, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela também tem palavra e Deus honra a palavra dele. Aqueles que estão diante de Deus, na face de Deus, Deus honra a palavra dele e dela. Ele disse para Acabe, olha, cuja a face estou, segundo a minha palavra, não vai cair, não vai haver mais chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Está lacrado. O segundo segredo que eu vejo de Elias, é que Elias era um homem que ele conhecia que as nossas palavras, ela tem poder. Quando a irmã Angélica, não é isso? Ela falou para mim, eu falei, irmã, fica tranquila, por dois motivos. Primeiro, Deus está no controle. Amém? Repita comigo, Deus está no controle. Segundo, a igreja está orando. Quando a igreja ora, meu amado irmão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando a igreja ora, não há inimigo que venha contra a nossa família. Quando a igreja ora, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Olha para o seu irmão e diz, fica tranquilo, Deus está no controle. E a igreja está orando. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que durante 3 anos e 6 meses, não havia chuva. Agora você imagina a seguinte situação, um povo que vivia da agropecuária, e vivia da agricultura e da pecuária. Sem chuva, o gado morre. Sem chuva, as ovelhas morrem. Sem chuva, não se pode plantar, não se pode colher. Vira um deserto total.
Mas quando você está debaixo de uma palavra de Deus, pode ser qualquer o deserto, Deus vai te proteger. A palavra de Deus, ela diz que Elias estava sendo caçado por Acabe, e aí Deus olha para ele e fala assim: agora você vai lá para o ribeiro de Querite, se esconde lá. Era um riozinho de nada que passava por lá. Deus fala: você se esconde lá, é um lugar que onde não vão te achar. Eu vou mandar para você corvos, eles vão levar comida de manhã, carne para você e comida à noite. Nem na casa do rei tinha comida de manhã e à noite, porque não tinha alimento. Mas para Elias, homem de Deus, Deus guardava e fazia com que ele prosperasse e tivesse carne de manhã e de noite. Você imagina o corvo, irmão? Lá no Ceará a gente chama de urubu, né? Você imagina, ele gosta de carne. Deus olhando para ele assim e falando assim: olha, você vai levar um bifão para o meu servo Elias, na boca, no bico. O corvo chega e salivava: se comer, eu te mato, porque a bênção não é para você, a bênção é para o meu servo Elias. Você está entendendo, meu amado irmão? Aleluia. O que Deus destinou para a tua vida, nenhum corvo, ninguém poderá tirar de você a prosperidade de Deus, o milagre de Deus na tua vida, ninguém poderá tirar de você. O diabo pode ficar até babando, salivando, querendo para a bênção, roubar a tua bênção, mas Deus não vai deixar, porque se tirar eu te mato. De manhã e de noite, a Bíblia diz que o corvo ia lá e levava um bifão para Elias, e Deus cuidou de Elias, até que Deus leva ele, eu vou encurtar a conversa aqui, ele leva ele até uma viúva, a viúva cuida dele, ele faz um milagre ali na casa da viúva, multiplica ali a farinha e o azeite da viúva, e aí Deus diz para ele assim: está na hora de voltar lá e falar com Acabe. Elias manda um recado, e quando chega lá, Elias vai conversar com Acabe e faz um desafio, e é aqui que eu quero entrar na minha mensagem. 1 Reis capítulo 18, e o verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão estar andando em dois caminhos? Até quando vocês vão estar cocheando em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, que vocês sigam o Senhor, mas se é Baal, então sigam a Baal. Porém o povo nada respondeu. Elias estava dizendo: está na hora de vocês decidirem o lado, está na hora de vocês decidir que tipo de Deus que vocês servem, se é um Deus, aleluia, é um Deus que alimenta a tua carne, ou é um Deus que vai te levar para o céu. Está na hora de você decidir. Você não pode deixar, você não pode querer servir a Deus no domingo e servir as tuas vontades durante a semana. Ele está dizendo: chega disso, vamos tomar uma decisão, vamos resolver o nosso assunto. E Elias chama o povo até o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, antes de Acabe, era um lugar de adoração do povo de Deus, era um lugar onde o povo de Deus adorava. Eles iam lá e adoravam. Mas quando Acabe assume, ele casa com Jezabel, Jezabel manda destruir todos os altares de Deus, e ela começa a construir altares a Baal, e as pessoas estão ali, adoram a Deus, mas também vão adorar a outros ídolos, a Baal. E aqui, irmão, eu não quero que você entenda que eu estou falando de imagem, porque o que é um ídolo? Um ídolo é algo que rouba o nosso coração de Deus. O ídolo pode ser teu marido, você pode adorar mais o teu marido do que a Deus. O ídolo pode ser o teu filho,
Você pode adorar mais o teu filho do que a Deus. Por que você acha que Deus pediu a Abraão que oferecesse Isaque? Porque Deus olhou de lá e viu que o coração de Abraão não estava sendo totalmente dele. E aí Deus diz para Abraão: Abraão, olha, me sacrifica teu filho, o teu único filho. Porque Deus queria tirar o Isaque de dentro do coração de Abraão, porque no nosso coração só existe uma cadeira, só existe um trono, e esse trono deve ser habitado pelo Deus Altíssimo. Elias chama o povo, e ele faz um desafio. 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, e dividam em pedaços, e ponha sobre ele a lenha, porém não lhe meta fogo, e prepare outro novilho, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Elias chama os 400 profetas de Baal, com 450 profetas de Astarote, dá 850 profetas, e ele diz: nós vamos fazer um desafio aqui, para nós sabermos quem realmente é Deus. Ele manda pegar 2 novilhos, ele manda esquartejar, e colocar sobre o altar. A palavra de Deus, ela diz que os 400 profetas, eles fazem o ritual deles, eles esquartejam o novilho, eles colocam em cima da lenha, em cima do seu altar. O verso 24 diz: então invoque o nome do Senhor seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: boa é esta palavra. Disse Elias ao profeta de Baal, 25: escolhei para vós outros, um dos novilhos, e preparai primeiro, porque sois muito, invocai o nome de Deus, e não lhe meteis fogo. Tomaram, pois, os novilhos, e foram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejavam, e movimentavam-se ao redor do altar que tinham feito. Eles arrumaram o altar deles, eles começaram a clamar Baal. Baal responde com fogo, Baal responde com fogo, mas nada aconteceu. E a Bíblia diz que desde de manhã cedo até meio-dia eles começaram a clamar, eles começaram a se cortar, se automutilar, para tentar atrair a atenção do seu Deus, e nada acontecia, não acontecia nada. E Elias começou a zombar deles: olha, gritem mais alto, porque quem sabe ele está meditando, ou está atendendo uma outra necessidade, ou está de viagem, ou quem sabe ele está dormindo e despertará. E a Bíblia diz: e eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e lancetes, segundo o seu costume, até derramar sangue. E passando de meio-dia, profetizaram entre eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem houve resposta alguma. Porque quando Deus vai se manifestar, o diabo tem que ficar calado. Deus tinha preparado aquele momento para manifestar a sua presença, e o diabo não podia atrapalhar aquilo. Verso de número 30, e aqui que eu começo a minha mensagem. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou até ele. E a primeira coisa que Elias fez, o verso 30 vai dizer: ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Meu amado e minha amada, quando a nossa vida ela está fora do propósito de Deus,
não há como haver milagres, não há como ter fogo do céu. Talvez você reclame, minha vida não caminhou bem durante o ano de 2023, não foi bem na finança, meu casamento se abalou, tive problema na minha família. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como está o teu altar diante de Deus? Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 12, ele diz: eu rogo-vos, eu imploro, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu amado irmão, Deus não precisa mais de sacrifício de animal nesses dias. Quem é o sacrifício, pastor? Deus precisa de um sacrifício, ainda precisa. Esse sacrifício somos nós, eu e você. Quando nós dizemos não para o pecado, é fácil demais pecar, irmão. Pecar é gostoso, ou não é? Viver uma vida de pecado é gostoso, mas quando a gente resolve consagrar o nosso sacrifício, o nosso altar, a nossa vida, quando a gente começa a dizer não para o pecado, quando a gente começa a dizer não para os convites que a gente recebe, que a gente sabe que Deus não compactua com aquele convite, é como se você estivesse sacrificando algo no altar do Senhor. Quando a gente acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para estar orando, é como se você estivesse sacrificando algo para o Senhor. Por quê? Porque você queria estar dormindo, mas você diz: Senhor, eu vou sacrificar essas horas de sono, porque eu quero sentir a Tua presença, e eu quero que quando levantar a minha mão, o fogo caia do céu, o milagre aconteça na minha vida, em nome de Jesus. Eu acredito, irmão, que só os espirituais estão percebendo isso, que toda vez que a igreja se reúne para fazer oração, se reúne para fazer 21 dias de oração, a gente vê um clima diferente, a gente vê uma unção diferente, a gente olha no semblante da igreja e vê uma igreja vibrante, uma igreja diferente, a gente vê o operar de Deus na nossa vida, a gente vê irmão contando milagres, a gente vê irmão acreditando, a gente vê as coisas acontecendo. Por quê? Porque quando a gente coloca e restaura o nosso altar, Deus manifesta. Deus não se manifesta em altar quebrado. Nós precisamos arrumar o nosso altar. Lá em Levítico, capítulo de número 7. Levítico, capítulo de número 7. Ou melhor, capítulo número 6. E o verso 12. Deus, ele vai mandar Moisés preparar Arão, e ele vai mandar fazer um altar. Ele constrói o altar, irmão. Ele constrói, ele manda Arão manda Moisés fazer alguns utensílios para usar no altar. Ele faz o altar, e ele faz uma pá de bronze. Aquela pá de bronze era para quem já cozinhou em fogão a lenha. Você sabe que quando a lenha se queima e o fogo apaga, fica aquela cinza. E aí, se você sobrar uma brasinha e você for soprar, o pessoal de Minas sabe o que é isso. O que acontece? Aquela cinza vem tudo sobre você. E aí o que você tem que fazer? Tem que limpar aquela cinza. Deus mandou fazer uma pá de bronze para limpar a cinza do altar. Deus mandou preparar, santificar Arão e seus filhos. E aí Deus manda preparar o holocausto, manda preparar as roupas dos sacerdotes. E aí o verso 2, depois que o altar está pronto, olha o que diz o verso 12: o fogo, pois, sempre arderá no altar. Levítico 6 e 12. O fogo sempre arderá
sobre o altar, e não se apagará. Quando eles preparam o altar, quando eles colocam o sacrifício ali no altar, o texto vai dizer, você vai ler capítulo 6, 7 e 8. O texto vai dizer que Deus, ele manda fogo do céu. Sabe por quê, irmão? Porque a presença de Deus não se fabrica. Você pode pular aqui, você pode sapatear aqui. Você sabe por que eu falo desse jeito? Porque é o jeito que eu falo, não é para dizer que eu tenho mais poder. O pastor Adriano fala mais alto do que eu, mas não quer dizer que porque ele falar mais alto, ele tem mais poder, mas tem já alguém que já fala mais tranquilo. Júnior fala mais tranquilo, não é isso? A pastora Lucilvana fala mais tranquilo. O pastor Eduardo, ele começa a falar, e aí você demora uns 10 minutos para poder ele aumentar a voz para você. Por quê? Porque não é projeção de voz, não é você sapatear, não é você correr para um lado para o outro, não é você, sabe, muitas vezes a gente faz isso, irmão, porque a gente está empolgado, mas não é isso, irmão. O que faz a diferença, o que faz fogo do céu, é a unção de Deus na nossa vida. O texto vai dizer, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Por quê? Porque quando eles preparam o altar, e eles dizem, Deus está preparado, sabe o que Deus faz? Mete fogo lá de cima, e ali começa a pegar fogo ali naquele altar. Aí Deus olha para o pessoal e fala assim, olha, agora é o seguinte, Arão, Moisés fala para Arão, que o fogo eu já acendi, a primeira vez foi eu que acendi, agora o que é que tem que acontecer? Esse fogo não pode apagar. Sabe, meu amado irmão, quando você aceitou Cristo como Salvador da sua vida, você lembra aquela paixão que você tinha, aquela paixão que você tinha de ler a Bíblia, aquela paixão que você tinha de vir na igreja, aquela paixão que você tinha de orar, mesmo sem saber orar, repetindo muitas palavras. Ah, meu irmão, a gente tinha uma paixão, as pessoas vinham pregar qualquer coisa aqui, lia um versículo e a gente enchia o coração. Ah, mas passou o tempo, você leu alguns livros, passou o tempo, você viu algumas pregações na internet, e aí você começou a ficar grande demais, você começou a dizer, não, essa palavra aqui eu já sei, não, ele já pregou isso, esse texto eu já li. Aí você começou a andar pela sua própria mente, pela sua própria memória, por aquilo que você pensava, e você deixou, aleluia, o fogo começar a esfriar. Aí você começou a dizer, não, isso não é pecado não. Antes você achava que determinadas coisas era pecado, mas agora não é mais não é bem assim. Aí você dizia, não é bem assim, eu acho que Deus, aí você começou a aceitar uma coisa aqui, você começou a enxergar, olhar uma coisa que você não olhava antes ali, você começou a falar uma coisa no outro lado, e aí de repente, meu amado irmão, você começou a aceitar um monte de coisa, e aquelas coisas começou a apagar o fogo de Deus que estava na tua vida. E aí você diz, Senhor, eu queria que o Senhor derramasse do teu Espírito Santo. Deus já derramou o Espírito Santo de Deus na sua igreja, quando você aceitou a Cristo. E Paulo vai dizer, cuidado, não deixe que o fogo do Espírito Santo de Deus venha se apagar. Não apagueis o fogo do Espírito. A gente apaga o fogo do Espírito e a gente diz para Deus, Deus, derrama do teu Espírito sobre a minha vida. Deus já derramou o Espírito Santo de Deus na tua vida quando você aceitou Jesus. Só que você esqueceu desse texto, ou talvez você não leu esse texto, você trocou as suas mensagens talvez para ouvir aquelas mensagens de autoajuda, onde você é a fraqueza de Deus, aonde você, aleluia, que Deus não pode fazer nada sem você. Meu amado irmão, nós devemos voltar às raízes daquilo que nós acreditamos. Jesus Cristo disse, aleluia, no mundo tereis aflição, mas tenha fé em mim, eu venci o mundo. Deus vai dizer o fogo, Deus derrama o fogo, aí diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas o sacerdote fará o quê? Colocará lenha nele a
cada manhã. Você tem colocado fogo no altar da sua vida? Acorda de manhã, irmão, atrasado já vai correndo. Não tem tempo para Deus. Ah, pastor, mas eu pego o ônibus mais cedo. Vai dormir mais cedo, irmão. Para você ter um tempo para Deus, prioridade. Não é que nós não temos tempo para Deus, a gente não tem, é prioridade. Porque o texto diz, olha, Deus derrama o fogo, e diz, o fogo não pode apagar. Ele vai arder continuamente sobre o altar, mas o sacerdote colocará lenha nele cada manhã. O que Deus está dizendo? Eu acordo de manhã, eu não vou olhar o zap, porque isso é cinza. Eu acordo de manhã, eu pego a minha Bíblia Sagrada, eu vou ler um versículo da Bíblia, eu vou ler um capítulo da Bíblia. Eu acordo pela manhã, eu vou orar um pouco, falar com Deus. Deus abençoa a minha vida. Lutero dizia, se eu não orar pelo menos 4 horas toda manhã, o diabo me derrota durante o dia. Tem muitas pessoas que estão sendo derrotadas durante o dia, por quê? Porque não separa tempo para Deus, para colocar lenha nele a cada manhã. Aí chega no final da noite, irmão, cansado. Sabe, a gente fala muito em dízimo aqui. O que é um dízimo? Dízimo é quando você pega o seu salário e antes de você fazer qualquer coisa, você tira a 10ª parte e dá para Deus. Tem gente que é fiel nessa parte, mas não é fiel de dar o seu melhor tempo pela manhã para Deus. Ele é fiel em dar o dízimo, o dinheiro, mas ele não é fiel com ele mesmo. De acordar pela manhã, o dia tem 24 horas, eu vou dar pelo menos 20 minutos em oração, conversando com Deus, falando com Ele. Mas eu não sei orar, irmão, eu já ensinei você a orar. Não tem palavras para orar, irmão? Ajoelha, acende uma luz, abre no Salmo e começa a ler um Salmo. Você vai estar orando a palavra. Minha filha me deu um livro essa semana, orando a palavra. É isso. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar muito tempo, eu não consigo orar nem 10 minutos. Meu irmão, experimenta acordar toda manhã e ler o Salmo 119, orando a palavra. Quanto tempo você vai gastar orando a Deus? Experimenta ler o Salmo 119. Eu te garanto que pelo menos uns 15 a 20 minutos, você vai estar orando a Deus, porque muitas vezes a gente não tem palavra, e por isso que é bom você ler a Bíblia, porque quando eu não tenho palavra, eu começo a orar assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, Senhor, porque o Senhor vai estar me protegendo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Aí eu já entro no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, aleluia. Aí eu começo a entrar num texto, no outro texto, aqueles que creem no Senhor, como diz essa escritura, rios de água viva brotarão do meu ventre. Então enche, eu começo a ler e orar a palavra de Deus. Porque, irmão, se nós queremos viver uma vida diferente, se nós queremos derrotar o diabo, porque o diabo não está brincando de ser diabo na nossa vida. A palavra de Deus, ela diz que o diabo anda em derredor tentando nos tragar. Então não brinca com o diabo. Sansão brincou. Ele falou, não, tudo bem, eu vou para os braços da Dalila, mas depois eu vou para o culto lá e eu me encho do Espírito Santo, eu vou para o culto. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você pode estar fazendo um monte de coisa errada e Deus está te abençoando, e você cai naquele engano de dizer, não, então está tranquilo, se eu estou fazendo tudo errado, e Deus continua me abençoando, está tudo tranquilo. Não, é que Deus, Ele é misericordioso, e Ele está nos dando uma oportunidade de voltarmos ao primeiro amor. Posso continuar pregando? O texto vai dizer, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã. Eu não preciso fabricar um fogo artificial,
Eu só preciso alimentar aquele fogo, aquela paixão que já está dentro de mim. Tem gente que, sabe, um louvor como estava hoje, irmão, é um louvor para a gente se derreter diante da presença de Deus. Porque não é por causa dos meninos, mas é porque a graça de Deus está neste lugar. Aí você fecha teus olhos e começa a adorar e começa a sentir essa presença poderosa de Deus na nossa vida. Ele vai dizer, mas o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura pacífica. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Quando a lenha estava queimando, o sacerdote vinha todo dia de manhã, porque ele dizia, esse fogo não pode apagar. Vocês lembram, quem era católico ou quem é católico que está aqui nessa noite? Levante a mão. Se você é, lembram que lá na igreja católica, tem tipo uma luz, que ela fica acesa, direto. Aquela luz, ela representa exatamente isso, que aquela luz não pode apagar, porque é o fogo, de Levítico, capítulo 6, então toda vez que você entra lá, está aquela luzinha acesa, num lugar lá na igreja. Mas aqui, irmão, quando a gente tem um encontro com a palavra, que é Deus, a gente entende que quem tem que estar sempre aceso, é a nossa vida diante de Deus. O sacerdote, todo dia ele ia de manhã, o que ele fazia? Ele tirava a cinza da lenha que era queimada à noite com a pá de bronze, ele tirava aquela cinza, limpava o local, e ele vinha e colocava mais lenha. Ele não estava fabricando fogo, ele só estava abastecendo o fogo. Aí todo dia ele acordava cedo, ele ia lá, tirava a cinza e colocava a lenha. Ele tirava a cinza e colocava a lenha. A gente tem muita cinza, irmão. A gente tem muita cinza. A gente peca durante o dia inteiro. A gente peca sempre. E aí a gente vai lá de manhã cedo, ou vai lá diante de Deus, e diz, Senhor, me perdoa porque eu menti hoje, me perdoa porque eu enganei. Aí o que acontece? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, aí nós somos perdoados, se realmente houver um arrependimento verdadeiro, somos perdoados. Isso é o que? Quando a gente faz uma oração de confissão de pecado para Deus, é como se você tivesse com uma pá de bronze tirando toda a cinza, Carla. Mas não é só isso, tem que colocar mais lenha. Aí eu vou lá, vou orar, coloco um louvor, estou colocando lenha. Eu vou ler a Bíblia Sagrada, estou colocando lenha. Aleluia. Vou assistir The Chosen, estou colocando lenha. Todo episódio que eu assisto daquele filme eu choro, todos. Hoje eu estava chorando com a mulher samaritana. Aí você escuta uma pregação realmente séria, você está colocando lenha. Então nunca o fogo do Espírito Santo vai apagar, e nem você vai precisar mentir para as pessoas dizendo que você tem aquilo que você não tem. Porque se nós não temos, irmão, é legal a gente falar para Deus, Senhor, como Davi fez, não retire de mim o teu Espírito, mas torna a me dar a alegria da tua salvação. Falei isso na semana passada, irmão. Eu falei como que era a minha vida, lá na igrejinha, igrejinha, porque era pequena mesmo, uma cidade pequena, como que era a minha vida lá. Era de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, 21 dias de oração, 40 dias no monte,
e orava, circuncidava a cidade, e estava chovendo no monte, a chuva caindo, eu não sei nem como é que eu não morri com raio, a chuva caindo, eu e o Batista lá, orando, buscando a Deus, né? O Batista pegou um dia, enquanto eu estava ali dormindo na igreja, 21 dias na igreja dormindo, o Batista recebeu uma palavra que eu tinha ministrado sobre Josué circuncidar a cidade de Jericó, 60 anos, ele acordou 4 horas da manhã, colocou água na mochila, e ele saiu ali, rodeando a cidade inteira, por fora da cidade, rodeando a cidade inteira, passando por São João da Boa Vista, passando por, esqueci o nome das outras cidades lá, mas circuncidando, de 4 horas da manhã até 4:30, quando ele chegou lá na igreja, ele caiu no chão de cansado, mas ele andou esse tempo todo, abençoando a igreja, Senhor salva essa cidade, Senhor salva as pessoas dessa cidade, e aí quando eu cheguei aqui, Deus me abençoou, a igreja começou a crescer, e a igreja crescendo, o que acontece? A gente começa a dar aquela pisada na bola, a gente começa a não depender tanto de Deus, porque agora tem pastores para te auxiliar, porque agora tem recurso que você pode comprar, aquilo que você precisa para a igreja, e aí você vai deixando, aí você não jejua mais, você não ora mais como antigamente, você faz umas orações profissional. Você sabe o que é uma oração profissional, irmão? É aquele pastor, aquele líder que não ora, que não tem vida de oração no secreto com Deus, e ele chega aqui no momento da oração, ou chega no púlpito, em momento da oração, ele levanta a mão e começa a orar, gritando para lá e para cá, e não acontece nada, por quê? Porque o altar, a unção, ela se constrói no secreto. Aí você pega a Bíblia, e a Bíblia você não usa mais para alimentar a sua alma, você usa como um instrumento de trabalho, assim como o pedreiro tem a colher de pedreira, que é o instrumento de trabalho dele, o pintor tem os pincéis, que é o instrumento de trabalho dele, aquele pastor que não tem vida no secreto, o que é que ele tem? O instrumento de trabalho dele é a palavra, e ele só abre a palavra para quê? Para poder achar um sermão, para pegar para a igreja, e aí ele está morrendo, e a igreja está morrendo, porque embora a igreja cresça, porque você consegue fazer uma igreja encher de pessoas, Carla, sem precisar do Espírito Santo de Deus, é só dar o que o povo quer, você enche, e aí você tem uma igreja cheia de pessoas vazias, de pessoas que não têm intimidade por Deus, mas graças a Deus aqui a nossa família oitava, é uma família que está caminhando para ir para o céu, e aí Deus me chamou a atenção, falou, você lembra que a sua vida era daquele jeito quando você dependia de mim? Porque tem gente, irmão, que se conforma com tão pouco. Deus dá um carro para ele e fala assim, agora estou abençoado. Aí ele começa a sair, passear para ir para outro lugar. Deus dá uma chácara para ele, ele começa a se entulhar na chácara lá, não vem mais na igreja, vem de 15 em 15 dias. Aí Deus falou comigo isso, você lembra quando você chegou? Olha a igreja que você pastoreia hoje, você está conformado, porque se você quisesse mais, você estaria agindo como você começou, e a igreja, e eu teria muito mais para dar para você. A bênção de Deus na nossa vida, ela só acaba quando acaba as vasilhas, para que Deus possa derramar do seu azeite e das suas bênçãos. Por isso que esse ano, eu falei para minha esposa, olha, eu vou jejuar com a igreja, eu vou fazer o que eu sempre fiz, todo ano, esse ano eu faço, eu vou ficar, você vai ficar
vou ficar 21 dias buscando o Senhor na casa do Senhor, tendo revelação de Deus. Se vocês observarem, eu não fiz nada esse ano ainda, a não ser dirigir culto. Eu não fiz reunião de junta, não fiz reunião de pastores, não fiz reunião de líderes. Por quê? Porque não adianta eu fazer nada disso, se eu não tiver a direção de Deus que é obtida no secreto. Porque eu quero ver a irmã testemunhando: olha, fui curado do câncer, fui curado da insônia, disseram que poderia ser AVC, não foi AVC. Eu quero ver milagre de Deus. Mas para isso, nós precisamos colocar o nosso altar em ordem. A palavra de Deus, ela diz que Elias, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar do Senhor. Verso de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo só chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras e edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego no altar, grande para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho, despedaçou, mandou encher de água de novo, arrumou o altar. E quando o altar estava preparado, quando tudo estava preparado, Deus estava preparado lá para derramar fogo. Quando você, meu amado irmão, voltar ao primeiro amor, quando você preparar a sua vida para receber aquilo que Deus tem para a tua vida, milagres vão acontecer nesse 2024. Verso 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, no devido tempo, para se apresentar ao altar de manjares. 37. Olha a oração de Elias. Uma oração sem pressão nenhuma, irmão. Parece que eu vejo Elias, enquanto o profeta de Baal estão lá chicoteando, gritando: mete fogo. Elias arruma o altar, porque ele sabe que não é correr de um lado para o outro, não é pular de um lado para o outro, não. Ele sabe que o poder está na unção do Espírito de Deus na vida dele. Olha a oração que ele faz. Verso 37. Ou melhor, verso 36. No devido tempo, depois que ele arrumou o altar, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: olha a oração dele, tranquila. Ele chega, arruma o altar, como a Bíblia ensina, em Levítico 6, aí ele diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Simples a oração de Elias. E é o que acontece. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava ali. O que vendo o povo caiu com o rosto no chão e disse: só o Senhor
é Deus, só o Senhor é Deus. Quando nós nos convertermos de todo o coração a Deus, aleluia, o fogo vai cair, milagre vai acontecer na nossa vida, e as pessoas vão olhar para a tua vida e vai dizer: só o Senhor é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Levante, diga: só o Senhor é Deus, aleluia. Ora, nós precisamos restaurar o nosso altar, nós precisamos restaurar a nossa vida para o Senhor Jesus. Deus quer derramar fogo do céu, Deus quer derramar milagre na sua vida, Deus quer trazer você de volta. Deus quer que você entre aqui num ambiente como esse, irmão, e sinta a presença de Deus aqui, irmão. Se essa palavra falou com você, eu gostaria de só aqueles que querem ser renovados nessa noite, saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Saia do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Joel, no capítulo de número 2, e o verso 28 diz: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Eu quero profetizar que a tua vida nunca mais será a mesma. Saia do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite, e você disse: olha, essa palavra falou comigo, e nessa noite eu queria voltar para o Senhor. Eu já caminhei um tempo, mas eu desanimei no meio da caminhada. Eu parei no meio da caminhada e por parar, o meu coração começou a se encher de cinza. E faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite. Levante a sua mão e diga: Senhor, essa noite eu quero voltar para Jesus. Você que está parado, você que ainda não voltou para Cristo, você que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, levante a sua mão, diga: eu quero aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Ora, cacharabassuri andarai. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Eu quero ser cheio desse fogo nessa noite. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu gostaria de fazer uma pergunta: está tudo bem com você? Está tudo bem entre você e Deus? Essa é a oportunidade, irmão. Porque às vezes a gente escuta uma palavra dessa, a gente diz: o que é que vão pensar de mim? Eu aprendi uma coisa, que não importa o que as pessoas pensem de mim, importa o que Deus pensa ao meu respeito. Então o altar está aberto, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Venha. Aleluia. Comece a falar com Ele: Senhor, restaura a minha vida, Senhor. Eu quero voltar a sentir a Tua presença. Eu quero voltar a ser usado como eu era usado antes, Senhor. Ora, carabassuri, andarabaxê. Oh, Espírito Santo de Deus. Comece a falar com Ele nessa noite. E o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade
Eu queria que você segurasse na mão do seu irmão. Feche o corredor. Vamos levantar um clamor nessa noite. Só um nome há, Oh, nome aleluia! de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno teme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta a tua presença nessa noite, Pai. Senhor, essa palavra, Deus, ela veio do teu coração, Pai. Manifesta, Senhor, vai curando nessa noite, Pai. Vai restaurando, vai batizando com o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, Senhor, o inferno teme. E em seu nome os coxos andam. Senhor, em nome de Jesus, Pai, libera a cura nessa noite, Senhor. Libera a cura, ó Deus, para aquelas pessoas que estão com depressão, com ansiedade, Pai. Aquelas que entraram com dor na coluna, Pai. Aquelas que entraram, ó Deus, com dores de cabeça, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, libera a tua cura nessa noite, Pai. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, Pai. A tua igreja crê, Senhor. Existe uma unção de cura nessa noite. O Espírito Santo manifesta, Pai. Satanás, eu te dou uma ordem agora, dê seu grito de derrota. Aonde você estiver, Satanás, dê seu grito de derrota. Sai, libera a vida desta pessoa agora, em nome de Cristo Jesus. Solta a mente dela agora, em nome de Jesus. Esse caroço agora, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Cura, Senhor. Cura, Senhor, esse caroço, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Liberta nessa noite.
A tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então liberta nessa noite, Pai. Vai libertando, vai libertando, vai libertando. Cai por terra, Satanás, em nome de Cristo Jesus. Oh, todo espírito de macumba, toda obra feita no secreto, eu repreendo agora, em nome de Cristo Jesus, agora, em nome de Jesus, aleluia. Aquele diagnóstico que você não sabe o que é, o médico não descobriu o que é, Deus está te curando nessa noite. Há uma unção de cura nessa noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, recebe a cura, recebe. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em teu nome, o inferno treme. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os coxos andam, e em seu nome os cegos veem. Só as vozes. E em teu, só as vozes. O inferno treme. Os coxos andam. Diga: há poder no teu nome, Jesus. Estão sentindo a presença dele nessa noite? Aleluia! Abre a tua boca, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Enquanto tu dá glória, ele vai liberar as tuas bênçãos.
Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus nessa noite, levante sua mão. Eu quero orar por você. Aproveita que Ele está aqui nessa noite. Ele veio por sua causa. Existe um poder nessa noite emanando nesse lugar, que é capaz de transformar a sua vida. É só você tomar uma atitude nessa noite. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Ele te trouxe. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida, voltar para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença nessa noite. Eu sei, ó Deus, que essa igreja vai ouvir muitos testemunhos de cura, de transformação, de milagres que aconteceram nessa noite, Pai. E como a tua palavra diz, o fogo arderá continuamente sobre a minha vida e não se apagará. Diga, o fogo arderá continuamente na minha vida e não se apagará, porque eu colocarei lenha nele toda manhã. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe. Ótima semana.